Olá, enfermeiros e enfermeiras. No tema de hoje, quero abordar com vocês sobre a resolução fresquíssima que foi publicada recentemente pelo COFEN, a resolução 801, assinada, né, em 14 de janeiro de 2026, trazendo sobre diretrizes relacionadas a prescrições realizadas pelo enfermeiro. Essa publicação da resolução ainda vem gerando grandes impactos, seja em relação à visibilidade da enfermagem, repercussão entre os serviços de saúde, os próprios órgãos reguladores do âmbito da saúde, porque o prescrever medicamentos é uma das atividades de maior frequência, né, ocorrência, e também de grande impacto ao ofertar, né, assistência à saúde ao nosso paciente, ao nosso usuário de saúde. Então, realmente é uma resolução que ainda está gerando muitas discussões, discussões não no sentido de ser certo ou ser errado, porque nós sabemos que tem diversos protocolos do Ministério da Saúde que já traz, né, essa autonomia do enfermeiro de prescrever alguns medicamentos diante de algumas circunstâncias clínicas. Tem municípios que também já estavam um pouco mais à frente nesse sentido. Então, a resolução, na verdade, ela vem para colocar vários pingos em vários is. Então, o enfermeiro tem sim a capacidade, o conhecimento científico, o conhecimento técnico, a competência para identificar necessidades e daí prescrever o tratamento medicamentoso de acordo com aquela necessidade, bem como monitorar e avaliar a resposta que o paciente, o usuário de saúde, vai ter frente a esse tratamento. Deixa muito bem claro quais são os medicamentos que, a partir de agora, né, podem ser prescritos, então tenham essa resolução como livro de cabeceira, porque é importante que vocês verifiquem exatamente quais medicações estão ali presentes, tanto para que vocês possam fazer valer esse direito, como também, mediante dúvidas, possam se assegurar que realmente faz parte do seu escopo, que você realmente pode estar, né, prescrevendo então aquele tratamento, aquela medicação. Então, né, guarde com bastante carinho essa resolução e estejam bem atentos a isso. Então, tem a questão da visibilidade, algo também que eu acho extremamente importante, que é necessário destacar, é que uma vez que eu tenho uma ferramenta legal que respalde esse acesso ao tratamento medicamentoso, a população também ganha nesse sentido. Não preciso entrar em muita discussão de que há diversas realidades no Brasil que não é tão simples chegar até o profissional médico, seja por uma consulta, seja por um tratamento específico, ou até mesmo se vai ter o profissional disponível na UBS, na clínica, no hospital, para realizar determinados tipos de atendimento, mas geralmente o enfermeiro está lá. Então, uma vez que agora estamos falando de uma profissão que está fortemente presente nos diferentes serviços de saúde do Sistema Único, e agora esse profissional tem essa autonomia de uma lista um pouco mais ampliada de medicamentos a serem prescritos, a população ganha junto, porque uma vez que ela tem um acesso mais próximo, mais fácil da enfermagem, do enfermeiro, significa também que agora alguns tratamentos, né, algumas prescrições específicas, ela também vai conseguir com uma maior agilidade e também com uma maior proximidade na formação do vínculo. Porque da mesma maneira que no dia a dia nós já nos atentamos em não somente realizar a medicação da maneira correta,
mas também envolver o paciente no próprio cuidado destinado a ele, espera-se também que melhore-se muito, tenha grandes saltos no que diz respeito a orientações dadas ao paciente em relação do que está sendo prescrito, como também do que é esperado ou do que não é esperado, né, pensando que tem reações adversas, talvez aquele medicamento não dê a resposta conforme o esperado e possa então sinalizar ao enfermeiro de que seja necessário rever essa prescrição. Então também tem essa questão do acesso. Mas aqui agora, não querendo jogar um balde de água fria, porque realmente não é um balde de água fria, mas trazendo para a realidade, é importante sim celebrarmos, comemorarmos, ficarmos muito felizes em relação a essa resolução, mas por hipótese alguma, nem por um milésimo de segundo nós podemos esquecer que todo passo de liberdade, todo exercício de autonomia vem acompanhado de grandes responsabilidades. Então, é sim bastante válido, importante e interessante ter a prescrição de medicamentos por parte do enfermeiro, ter uma lista mais ampliada de medicamentos, mas a segurança do paciente não pode ficar para trás, em momento algum. Então, seja pelos 9 certos da medicação, 7 certos, 13 certos, a depender, né, se você segue pelo protocolo do Ministério da Saúde ou o protocolo próprio da sua instituição ou um outro protocolo que tenha 15 certos e que você acredita que seja válido por ser bastante detalhado, enfim, esteja de fato atento a todas as informações, esteja de fato atenta a, a como fazer esse monitoramento da resposta ao medicamento. Esteja, né, atentos e atentas, estejam atentos e atentas a tudo que diz respeito para que essa prescrição seja o mais clara, objetiva, completa, né? Objetiva sim, mas totalmente assim, deixando muito bem claro todas as informações, tanto para seu respaldo, como também para deixar evidente a quem for dispensar esse medicamento, for vender esse medicamento, do que se trata e também para que o paciente possa ali ter o máximo de informações possíveis. Então, se lá no ponto de cuidado direto com o paciente, nós nos atentamos a todo momento em relação à dose, à via de administração, a, o nome do medicamento, lá na prescrição também isso não pode deixar de, todas essas questões não podem ficar de fora. Então, se atentar, né, em relação às condições clínicas do paciente. Ah, esse medicamento pode ser prescrito pela enfermagem, ok, pode ser prescrito. Mas eu preciso me atentar em relação a condições clínicas do paciente. Pode ser que pelas condições clínicas talvez é, não seja indicado nesse primeiro momento fazer uma prescrição direta, talvez eu tenha sim que consultar um outro profissional para saber se nessa circunstância esse medicamento cabe, né, para um melhor tratamento para esse paciente. Então, é entender essas responsabilidades envolvidas, porque o ser humano, não vou nem falar em questão do profissional, da nossa profissão em específico ou da área da saúde em específico. Isso é da humanidade. Nós queremos sempre ter mais autonomia, ter mais liberdade, poder de escolha, tomada de decisão, entre outras coisas envolvidas. Mas muitas vezes não damos a devida importância das responsabilidades. Entender que, seja acertos, seja erros, seja por bons resultados ou falhas que ocorram, tudo isso diz respeito a uma decisão que foi adotada, a um ato que foi realizado, a uma
a uma atividade da qual eu me propus a realizar e que muitas vezes, agora em específicos, em relação ao âmbito da saúde, existe normativas, existe regras, existe legislações envolvidas e que eu tenho que aplicar cada uma delas devidamente, porque senão acabo dando brecha para que eventos adversos possam acontecer, erros de comunicação possam acontecer, o paciente não compreender o tratamento dele pode acontecer. Então, sempre tenham isso em mente. É importante, é interessante sim que tenhamos autonomia para realizar o nosso trabalho, para poder contribuir ao máximo no tratamento a ser realizado ao paciente ou até mesmo prescrição de algo que vai auxiliar na promoção da sua saúde. Lembrando que o enfermeiro também pode orientar o paciente, recomendar ao mesmo, colocar no seu plano de cuidados alguns tratamentos não farmacológicos, mas isso é um assunto para um outro momento, mas lembrando que eles também existem e que tem ali a responsabilidade atribuída. Não é somente fazer por fazer ou já que eu estou nesse direito, vou aproveitar ao máximo sem ter ali esse senso de responsabilidade. Então, pode ser que após, né, a publicação dessa resolução, debates venham a ocorrer, outras diretrizes, outras resoluções sejam publicadas para refinar mais em relação a essa nova atribuição, a todos os itens, né, que estão presentes na lista de medicamentos, mas de qualquer forma, é realmente assim, se eu estou ali, seja no meu serviço, seja na instituição onde eu atuo, seja na visita domiciliar, no meu próprio empreendimento de enfermagem, se eu estou realizando essa prescrição, estar ciente de todas as responsabilidades envolvidas, de realmente fazer conforme aquilo que me é devido por direito. Também ter essa noção, né, como eu falei, dose, via, o nome do medicamento, porque tem medicamentos com nome muito parecidos ou que a pronúncia são muito parecidos. E todos esses detalhes, a resposta esperada, o registro adequado do que foi prescrito ou não foi prescrito, o próprio formulário de prescrição, a resolução também traz bem claro o que, que tem ali disponível e sempre envolver o paciente. Ele precisa estar ciente. Como é algo também novo e o nosso paciente ele não tem a percepção de que outros profissionais podem prescrever além do profissional médico. Agora é o momento de sim ressaltar a autonomia que o enfermeiro tem e também quando for fazer essa prescrição, seguir todos os passos da melhor maneira, para que esse momento possa destacar tudo aquilo da qual você tem de conhecimento, o vínculo que você está formando com o seu paciente e é essa preocupação de realmente engajá-lo, né, de envolvê-lo, de orientá-lo, de, de deixar claro que realmente a intenção é que isso possa ser feito para que o tratamento dele seja cada vez mais qualificado. E como nós atuamos em equipe multiprofissional, caros colegas, por favor, também compartilhe da informação junto aos demais colegas que fazem o acompanhamento, seja dentro da estratégia de saúde da família, a equipe multiprofissional que atua junto com você no determinado setor lá do hospital onde você atua, ou dos profissionais que atuam com você em forma de interconsulta, enfim, socialize essa informação da melhor maneira, para que todos possam estar esclarecidos, porque tenho certeza que aqueles que já atuam na prática profissional, em algum momento já passou por uma situação
de ter sido pego de surpresa que um item foi prescrito e não foi comunicado da forma adequada. Então agora é o seu momento de fazer a diferença, socializar essa informação de forma segura, deixar todos aqueles que estão envolvidos, né, no cuidado desse mesmo paciente, estar cientes do que está sendo prescrito, porque isso vai somando cada vez mais para que sim, essa prescrição seja feita da melhor maneira, mas o principal que nós possamos então ter resultados assistenciais satisfatórios depois, conforme o andamento do tratamento ou, né, finalizando esse tratamento. Mas é isso, caros colegas, conto com vocês, com da mesma maneira que muitos desejaram por esse momento de ter, né, muito bem claro em resolução, em documento formal, de ter essa possibilidade do prescrever, que agora todo essa vontade também esteja destinada a realizar esse processo da forma mais qualificada, mais segura, que é o que nós defendemos dentro da enfermagem como gestores do cuidado. Até até o próximo podcast e em breve outros conteúdos também relacionados à gestão do enfermeiro no que diz respeito ao processo de medicação estará disponível a vocês. Um abraço.